Meus amigos, sorrisos. Cara, convenhamos aqui entre a gente que sorrir, dar um sorriso, né, pode ser um dos gestos mais amigáveis e convidativos que alguém pode fazer pra uma outra pessoa. Pode mostrar o quão feliz e confortável que a pessoa tá naquele momento. É claro que depende do contexto ali, da situação, mas no geral, mano, sorrir é de fato o maior gesto de simpatia que a gente tem. Só que hoje a gente vai trabalhar em cima do outro lado da moeda, porque dependendo desse famoso contexto, esse gesto tão bacana pode acabar virando a coisa mais assustadora e perturbadora do mundo. Mano, eu tô rindo de nervoso. No vídeo de hoje a gente vai visitar um lugar que foi criado propriamente só pra isso, tirar o sorriso e alegrar o dia das pessoas. A gente vai visitar um parque de diversão que surgiu na década de 70 com a missão de ser o lugar mais divertido do mundo. O lugar que apareceu com a única e nem um pouco fácil missão de desbancar a Disney. Um lugar que apareceu pra ser diferente de tudo que já existiu. Senhoras e senhores, Liminal Land. Esse Analog Horror começa então mostrando um comercial de TV que foi exibido no Novo México, onde a polícia local estava divulgando vários cartazes de pessoas aparecidas. E para piorar, para deixar a situação ainda mais complicada, a maioria dessas pessoas eram crianças. E o episódio basicamente fica por aí. Só que assim, mano, nesse primeiro episódio, apesar dele ficar centrado só nisso, né, nessa divulgação desesperada da polícia pra tentar achar essas pessoas, a gente não só consegue fisgar uma informação bem importante, que muitos desses casos podem ter ligação com vários incidentes que vem acontecendo em um certo parque que abriu nas proximidades, como também uma coisa que eu percebi é que esse episódio referencia uma coisa que aconteceu de verdade lá nos Estados Unidos. O mesmo contexto, a mesma cena de desaparecimento, tudo igual, mano. Com o hino americano tocando e do nada, bum. Cartaz de desaparecimento na TV do país inteiro. O pessoal daquela região, né? Eu não sei. É um negócio até meio chocante de imaginar acontecendo, né? Mas, enfim. Partindo pro segundo episódio, é aqui que as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Porque a gente vai explorar uma fita recuperada de um escritório interno lá do parque, onde eles vão apresentar meio que um treinamento pros novos funcionários. O que normalmente, né, nesse tipo de episódio de Analog Horror é uma coisa muito boa, porque são nesses episódios que a gente entende como funciona ali a dinâmica, né? A mente dessa galera que gerencia esses lugares, né? E se fosse pra eu resumir tudo em uma frase, a galera que trabalhava nesse lugar, eu diria que eles levavam a frase diversão acima de tudo muito a sério. E tipo, quando eu falo isso, é ao extremo mesmo. Vocês vão entender a pegada do negócio. Assim que a fita de treinamento começa, a gente recebe boas-vindas e é explicado que o foco desse treinamento aqui é fazer a gente aprender a identificar visitantes insatisfeitos. Vocês lembram que eu falei que nesse lugar a maior preocupação dessa galera é fazer o visitante feliz? Pois é, então cá estamos, né, pra aprender a identificar quem não tá se divertindo lá dentro e aprender também a como agir e o que fazer nesses casos. E nada melhor do que aprender na prática tudo isso. A fita começa a mostrar várias fotos e pede pra gente identificar o visitante satisfeito. Só que, claro que as coisas não vão ser tão simples e normais, né? De caso em caso, de foto em foto, as coisas só vão ficando cada vez mais perturbadoras, mano. Porque, tipo, olha isso. Tá ali a foto de uma galera e do nada, no meio, um demônio e o demônio é a pessoa insatisfeita. Aí mostra uma velha e a velha tá evidentemente estranha, né? Ela não tá muito legal. E a fita diz que ela também é uma pessoa insatisfeita. E aí depois aparece um monte de criança e, enfim, essas anomalias no geral são consideradas como pessoas insatisfeitas. Agora, que esse parque não é um parque comum, já tava na cara, né? Mas o que é essas coisas exatamente? É uma coisa que a gente já vai descobrir já no próximo episódio. Já que antes, né, no finalzinho desse episódio, porque mostram pra gente uma última foto, né, de um acidente que rolou no parque. E eles apontam as crianças nesse brinquedo aí como as pessoas insatisfeitas. Pois é, né? Pois é, por que será? E uma mensagem oculta também aparece aqui nesse finalzinho, né? Um trecho
de 1 segundo que aparece, que eles falam que esperam que essa fita de alguma forma tenha preparado a gente para que a gente consiga manter os visitantes lá no parque pelo máximo de tempo possível e tal. Coisa que eu já disse no começo sobre diversão acima de tudo, visitantes são bem-vindos, mas, né, a saída dos visitantes do parque já não é uma coisa muito boa, né, já é outra questão. Inclusive, mano, pausa rápida aqui no vídeo, uma coisa bem interessante, que assim, na época que foi lançado esse Analog Horror, lá no começo de 2023, né, esse segundo episódio aqui deu umas pistas pra acessar uma parte do site que precisava de senha pra entrar. A galera, pelo que eu vi aqui, se juntou, teve toda uma parada da hora, assim, do pessoal tentando desvendar nessa senha e tudo mais, e acabaram descobrindo, a partir dessa pista aqui, desse episódio, né, desse write que aparece no final, que a senha seria rito de passagem. É claro que traduzido aqui pra gente, né, pro português. E o que tinha escondido por trás desse rolê todo era... a foto do Ip parecendo o Léo do Piuí imitando um duende falando... Meu, uou! Ai, cara, meu Deus, eu sou muito doente. E tinha a foto do Moloch, que pra quem não sabe que diacho que é isso, assim como eu também não sabia, ele é meio que uma criatura cultuada como um deus ligado a sacrifício de crianças. Enfim, mano, uma parada nem um pouco legal, né? É um treco pesado, um negócio bem pesado. Agora, você pega esse fato com a própria foto do mascote do parque, né? Que a gente vai ver mais pra frente. As fotos falam por si, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. E também tem o fato de que outro lugar vai ser mais atrativo pra crianças do que um parque nessa vibe, né? Então, é complicado. Mas bora voltar pros episódios, é a questão mais interessante de todos, né? O que tá deixando as pessoas desse jeito? Bom, é a partir desse pretexto que a gente vai começar esse terceiro episódio, né? Enfim, por partes, né? Nesse episódio é apresentado pra gente, assim como o título dele já diz, uma fita de investigação que a polícia fez em cima do parque sobre uma coisa que eles chamam de anomalia do liminal lente. São vários e vários casos de deformidade facial de visitantes, né? Casos tão pesados, velho, um negócio tão feio que nem foram pra TV de tão punk que o negócio é, né? Isso aqui ficou meio que centrado entre a polícia ali mesmo. O negócio, mano, é que de alguma forma, eles não deixam muito claro, né? Por isso que eu disse que eles respondem essa questão em partes, porque realmente é um mistério pra geral o que tá rolando nesse lugar, mas é de certeza que o parque tem algum envolvimento, tem alguma coisa a ver nisso tudo, né? Então assim, sem mistério, você tá vendo esse cara aí, mano? É falado que o nome dele é Rick e ele foi no parque com a família dele, a esposa e os 3 filhos pra curtir a tarde e tudo mais. Até que, do nada, ele tomou uma atitude meio estranha, um negócio meio repentino ali no momento, que foi se separar da família dele pra ir num brinquedo sozinho. Ele não falou nada, só virou as costas e foi embora. E essa foi a última vez que o Rick foi visto com vida, porque seja lá o que aconteceu nesse brinquedo que ele foi assim que acabaram achando o corpo dele depois. Pelo menos ele parece estar mais alegre agora do que quando ele estava vivo, né? Mas esse caso aí, por mais perturbador que seja, né, não é um caso isolado. Nessa investigação apresentam pra gente mais 2 casos tão piores quanto, com uma mulher chamada Lina, que era professora, né, ela levou sua turma ali pra um passeio e tudo mais, até que do nada a mesma coisa, a mulher endoidou, deu os 5 segundos dela lá, ela largou todas as crianças e sumiu, mas sumiu por 8 horas, até que acharam ela desse jeito num terreno perto do parque. E o outro caso, né, o mais famoso, que gera mais discussão entre a galera que tá investigando, que é o caso de uma mulher chamada Maria. Foi a primeira pessoa a passar por esse tipo de situação meia atípica, né? É contado que ela foi sozinha lá no parque, isso em 1982, e ela do nada deu a loucura ali no momento de ludibriar todos os guardas, e numa montanha-russa que tava fechada para manutenção e, enfim, né, dá merda. E ela acabar sendo resgatada um tempo depois, desse jeito. E com tudo isso então a gente chega no 4º episódio, e aqui as coisas vão ficar ainda mais interessantes, porque é nele que vão apresentar pra gente a Home. Basicamente o lugar mais importante dessa história aqui, vai por mim.
gente já viu até agora, o parque é basicamente uma fachada pra alguma seita, ou seja lá o que, né? Pra eles fazerem o que eles estão fazendo com as pessoas. Agora, vocês lembram que eu disse um tempinho atrás, né? Sobre o lema deles de diversão acima de tudo e principalmente manter os visitantes no parque a todo custo? Então, mano, é revelado aqui que essa home é simplesmente uma mega ultra colossal construção subterrânea de uma espécie de hotel com cerca de 10.000 quartos. Os caras fizeram uma cidade praticamente debaixo do parque. No mapa dá pra ver que o parque não dá um quarto desse lugar, mano, de tão enorme que ele é. E o bizarro, cara, o que contribui pra tudo ficar ainda mais estranho é que durante esse episódio é revelado que nem quem trabalha lá, a galera mais CLT da empresa, sabe? Vamos, rebola, rapaz! Rebola! Eles não manjam da extensão disso tudo, eles não sabem o quão grande que isso é. Porque uma das principais regras que são passadas aqui é que não é para os funcionários se aventurar e se intrometer nas partes mais ocultas da home. Inclusive a gente, pouco tempo depois, vai ver na prática o que pode acontecer com quem não obedece essa regra. Mas enfim, já já a gente chega lá. Por hora o que é passado aqui para os novos funcionários é que a galera tem que pegar, né, fazer aquela recepção calorosa ali com o visitante e tudo mais, receber os visitantes da melhor forma possível e manter eles em cárcere privado praticamente, né? Mais uma vez aquela frase, né? Tipo, manter os visitantes lá dentro o máximo de tempo possível. O vídeo até brinca com isso, mostrando um dos quartos de lá e perguntando pra gente se a gente tá vendo o que tá de errado ali. E na teoria não tem nada de errado, é só um quarto comum. Até o vídeo falar pra gente depois: ah, bobinho, então, né? Tem que tirar as janelas e as portas do lugar. Tem que manter o cara preso lá dentro, mas enfim. Com tudo isso então, a gente chega na parte principal do episódio, que é quando é mostrado um dos funcionários de lá fazendo todo o oposto de tudo que eu falei até agora. Ele é tirado aqui para aprendizado porque ele estava em uma das partes da home e ele começa a ouvir uns barulhos e vai atrás para saber onde e quem é que estava fazendo barulho também. Coisa que definitivamente não era pra fazer, era só pra ignorar. Ele então, mano, quebrando as regras de ir atrás dos barulhos, de entrar em casas estranhas e atravessar lugares que ele não conhece, ele acaba indo parar numa espécie de backroom, onde ele acha uma porta e... enfim, nesse ponto aqui já era tarde demais pra ele. Mano, eu acho muito engraçado como esses episódios onde deveriam ser só uma fita educativa, né? Alguma coisa de instrução básica, acaba virando um found footage do nada. Um monte de coisa bizarra e aterrorizante acontecendo. Aliás, né, tem que falar que negócio da hora que eles conseguiram fazer, né? Os efeitos sonoros, o visual, tudo. Você é louco, já pensou existir um lugar deste de verdade, velho? Que loucura. Mas... é isso, rapaziada. Depois disso tudo, a gente chega no último episódio da Analog Horror, que é sobre mais uma investigação da polícia em cima de casos estranhos ligados, de certa forma, ao parque. Até parece que, sei lá, mano, a polícia desse lugar faz parte dessa seita, porque é um lugar que acontece tanta coisa ruim, conseguir se manter mesmo assim, né, com tudo isso acontecendo, velho, é loucura, mano, é loucura. O Play Center mesmo aqui no Brasil fechou por muito menos, mas enfim. É contado aqui nesse episódio um caso chamado de Amigo da Mamãe, que é mais uma história de desaparecimento, né? Mais uma vítima que acabou simplesmente desaparecendo e é isso. O negócio, mano, é que lá no Novo México, nas proximidades do parque, vivia ali uma mãe com a filha e do nada, numa noite qualquer, a filha dela fugiu de casa e nunca mais foi vista. Isso sem ter motivo aparente, sem nada, tá ligado? A menina só foi embora mesmo e tchau. E aí,
porra, né? A polícia começou a investigar isso aí e foi atrás de responder duas principais questões cruciais pra investigação e pra frente, que é o motivo da menina ter feito isso, né? Se ela realmente não tinha motivo, o que poderia ter ocasionado isso? E a segunda pergunta que é pra onde ela poderia ter ido? Porque a mãe não sabe de nada, né? Ela não viu nada, tava dormindo, enfim. Tempo vai, tempo vem. A polícia acaba achando vários desenhos que a menininha fez um tempo antes de ter desaparecido. E esses desenhos deu uma virada de chave em tudo. Tanto que a mãe, que até então, né, tava nessa narrativa, que não sabia de nada, acabou fugindo. Então, né, vocês devem estar se perguntando, caramba, o que será que tem nesses desenhos, né, de tão incriminador? Bom, basicamente, né, a menina conta que a mãe dela levou ela pro Liminal Land e que ela ficou muito feliz de poder ir lá. Só que ela, com o tempo, começou a ficar triste porque a mãe dela começou a agir meio estranho, né, levou ela pra uma casa, que dentro dessa casa tinha ainda mais casas dentro, ou seja, provavelmente uma parte da home. E aí a menina fala, né, que a mãe dela disse que estava procurando um amigo e que estava tudo bem. Até que quando elas enfim acham esse amigo, é isso que a menininha retratou. Pelo que parece, a mãe acabou sacrificando a própria filha em prol do Moloch, né? O que me fez até começar a pensar se não foi isso que acabou acontecendo com as outras crianças do episódio 1. Porque assim, né? Além de qualquer um que mora naquela região e que também teve contato com o parque, parece ser vulnerável a essa magia doida que tá rolando. Sei lá, não é muito claro o que tá acontecendo. Ela ainda acaba trazendo outras pessoas pra mesma cilada e fica nesse ciclo infinito sem parecer ter uma solução, tá ligado? A solução seria tacar fogo em tudo logo dessa merda aí, só que não parece uma coisa muito viável de acontecer. O que dá pra fazer pra se manter seguro é ficar longe desse lugar, né? Porque aqui tá longe de ser um passeio tranquilo. Mas é isso, galera, a história desse Analog Horror meio que fica por aí. Ele é um Analog Horror antigo, já de uns 2 anos atrás, né, mais ou menos ali, igual o Tipas, né, do último vídeo que eu trouxe. O que temos aqui desse Analog Horror é pouca coisa, a gente tem mais ou menos aí uns 6 episódios, se eu não me engano. Tem um site também, mas o que tem já dá pra se divertir um pouco. Claro que fica muita coisa em aberto, não dá pra gente saber ao certo o que tá acontecendo lá de fato, né, se é bruxaria mesmo, ou seja lá o que possa ser, porque não tem uma resolução muito clara. No fim, isso é falado que tem um parque, nesse parque rola essas coisas e valeu. Mesmo assim, é uma história bem bacana, né? É muito bem feito, eu acho muito da hora essa ideia de pegar um lugar como um parque de diversão e transformar um negócio todo de terrorzão, né? Com espaço liminar e os caralho, tem de tudo um pouco nessa história. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês tiverem recomendação de vídeo, pode comentar também, que eu tô sempre de olho. E é isso aí, até a próxima. Não esquece do like, hein? Like, hypou o vídeo. Não vacila não, rapaz.